Olá, bem-vindos ao podcast da FEICOM. Estamos falando diretamente de dentro da maior feira de construção da América Latina. Eu sou o Bruno Lotur, cofundador da Gru Insights, e tenho o prazer de receber aqui hoje o Milton Maier, co-presidente da MPD Engenharia, para um papo sobre produtividade, gestão de mão de obra, continuidade de legado de uma construtora de grandíssimo porte como a MPD. Enfim, muito obrigado, Milton, por ter aceitado o nosso convite e estar presente aqui hoje para bater esse papo com a gente. Bruno, o prazer é nosso e feliz em revê-lo. Você me contando aí que em 2022 você teve na MPD, eu imagino época de pós-pandemia ou quase pandemia ou no meio da pandemia, e naquela oportunidade a gente já pensando em inserção de tecnologia dentro dos nossos canteiros. Então, prazer. O prazer é meu e realmente já se passaram 4 anos e a MPD já naquele momento, eu fui lá inclusive com o propósito de gravar um case, ou seja, algo que escapava da curva, para falar um pouco mais sobre digitalização, como essa digitalização estava não só dentro do escritório, mas também invadindo ali no bom sentido o canteiro de obras e trazendo produtividade e segurança para o canteiro de obras. Então é um prazer revê-lo. E por falar em mão de obra, Milton, eu queria até entender a visão de vocês, porque, enfim, é notório que vivemos numa época que a escassez é cada vez mais presente, temos cada vez menos pessoas disponíveis para trabalhar nos canteiros, e isso é uma realidade para as construtoras. Eu queria entender um pouquinho da visão da MPD sobre esse problema. Como é que vocês têm considerado isso no cumprimento de prazos, na entrega de produtividade, enfim, como que é a visão da MPD sobre a gestão da mão de obra? Então, você falou uma palavra, escassez de mão de obra. Eu até te diria de uma outra forma. Eu acho que o setor da construção é um setor que notoriamente emprega e sem uma barreira de entrada para quem quer trabalhar. Mas o segmento ele tem que se reinventar do ponto de vista de atrair mais os jovens, que eu tenho certeza que podem ter uma trilha de carreira aqui dentro. Olha, para você ter ideia, a população média, a idade média da nossa população produtiva na MPD, e aí eu estou falando de toda a grade de profissionais que estão na MPD, é de praticamente 40 anos. Ou seja, há 10 anos atrás, para que você tenha ideia, essa população média era abaixo de 35 anos. Então se passaram 10 anos e a gente percebeu um envelhecimento dessa população. E aí a pergunta é por quê? Porque as pessoas não se motivam a vir para a construção, não tem novos entrantes? Um pouco disso sim. Eu acho que esse é um trabalho do empresariado como um todo. Nós temos que fazer um trabalho setorial, fazendo com que os jovens percebam que aqui eles podem ter uma qualificação, podem ter uma trilha de carreira, podem se desenvolver, podem sair de um salário básico de R$ 3.500 e atingir rapidamente patamares acima de R$ 10.000. Mas isso tem a ver com a forma que o empresariado olha a construção civil. Ou seja, nós precisamos olhar a construção civil como um segmento que pode avançar com as novas tecnologias, entendeu, Bruno? É um pouco do nosso desafio lá na MPD. A questão das novas tecnologias e da atratividade de novos talentos, né, de jovens, passa um pouco por uma imagem ou por um posicionamento diferente do setor, ou seja, de mostrar que existem bons salários, existe plano de carreira, que hoje em dia a construção civil não é mais um lugar de trabalho insalubre, inseguro, mas que existem boas condições de trabalho, existe tecnologia que não deixa de ser uma atratividade. Falta um pouco desse posicionamento para a indústria? Eu acho que sim, eu acho que a indústria como um todo precisa mostrar esse lado. Vamos dizer, hoje em dia, se você perguntar para um jovem, você quer ser pedreiro? Nada
em demérito ao pedreiro, são pessoas especiais e espetaculares. Mas às vezes existe o estigma do título, né? Ao contrário de perguntar para o jovem, você quer ser montador de drywall, né? Uma coisa diferente, né? Ou você pode ser um construtor de atividades produtivas, como é um pedreiro. Então, a requalificação, ela é um trabalho setorial que está sendo feito pelo Sinuscom, pelo Senai, obviamente envolve toda a indústria da construção. Eu acho que vai atrair os jovens, porque também existe uma preocupação do segmento em inserir novas tecnologias. A inteligência artificial está aí. Todos os segmentos produtivos, eles estão olhando para a inteligência artificial como um facilitador. Não é substituir as pessoas, não. É como a gente utiliza a inteligência para que a gente possa fazer atividades que no passado requeriam um tempo imenso e hoje, onde as pessoas ficavam cansadas daquela atividade mecânica, de preencher formulário, para alguma coisa que você tem instrumentos mais eficazes para atingir. Assim, como uma pitada de curiosidade do que nós fazemos internamente, a gente tem assim, procurado inovar no sentido de provocar os times a trazerem novas ideias, processos novos. A gente chama isso de prêmio spot. Ele é dado mensalmente para os times ou para as pessoas que, ao longo do seu processo produtivo dentro do MPD, então, têm ideias novas e querem que essas ideias sejam escutadas. No final do dia, eu brinco e digo, o que precisa haver no segmento da construção civil é uma quebra de paradigma no sentido, vamos escutar um pouco mais os jovens, que com certeza a gente traz mais gente para o segmento. Milton, esse ponto é excelente. Eu, como Guru Insights, juntamente com o Sinduscom de Minas Gerais, nós estamos encabeçando uma pesquisa chamada Vozes do Canteiro, em que a ideia é justamente entrar no canteiro de obra para poder entender o que o profissional da construção, como ele enxerga a atuação dele mesmo junto à construção, qual que é o valor que ele enxerga no trabalho que ele está colocando ali, o que o atrai a trabalhar na construção, o que o faz pensar às vezes em não querer que o filho trabalhe na construção, tudo para procurar dar voz a esse profissional, para que a gente possa entender cada vez mais o que o motiva e o que o afasta da construção. Fantástico esse trabalho. E assim, é óbvio que os profissionais que hoje se tornaram mestres, muito capacitados, indicam normalmente para os seus filhos uma profissão que não seja no mesmo segmento, porque eles estão olhando a trajetória deles num segmento onde, durante muitos e muitos anos, a questão da baixa escolaridade não era uma barreira, pelo contrário, era um atrativo. Hoje não. Hoje o jovem quer estudar, ele quer ter oportunidade, ele quer ser ouvido. Em Minas Gerais mesmo, como você coloca, eu tenho uma obra, um hospital de grande porte para a Unimed BH, onde ali nós temos um grupo de engenheiros, arquitetos que trabalham na obra, trabalham no canteiro, e como é fácil você inserir novas tecnologias para que eles possam estar presentes. Eles são os principais defensores dessas novas tecnologias de processo de obra, de acompanhamento, de fiscalização. Eles são os maiores defensores desse novo mundo. Excelente. Falando um pouquinho de MPD, inclusive da atuação de vocês, como que vocês... claro que rotatividade, como ela é alta no setor, ela sempre vai gerar alguns custos invisíveis, né? Ou seja, fazer novos treinamentos, vai ter um retrabalho ali eventualmente porque o profissional novo não conseguiu atingir o nível de produtividade ou de qualidade necessário.
Como que vocês têm mantido suas equipes engajadas, pensando no longo prazo das obras e da atuação de vocês? As obras da MPD, a MPD ela atua em diversos segmentos da indústria da construção. Habitação, prédios comerciais, obras hospitalares, infraestrutura, obras educacionais, ou seja, uma gama de projetos. E os projetos, em média, eles têm um período de duração, como você colocou, longos. São obras de 24, 30 meses. E como fazer com que esses prazos sejam cumpridos e como fazer que essas equipes sejam treinadas. Eu acho que é um trabalho de conscientização diário que nasce nas concepções dos projetos, que passam por uma engenharia consultiva e de projeto de engenharia que tem que estar linkado com a questão do conceito do projeto e que tem que estar linkado num planejamento de obra que defina bem as etapas, que defina bem início e término dessas etapas, as sucessoras das etapas, que obviamente dependem da conclusão dessa etapa que nós estamos se referindo, né? Seja uma estrutura, seja uma alvenaria, seja uma fachada, para que você tenha menos possíveis não terminalidades. O segmento da construção ele passa por uma situação onde a curva de efetivo da obra, que deveria diminuir ao final, não diminui. Por que não diminui? Por conta da falta de resiliência em manter as questões das atividades rígidas com seus prazos definidos. Então, na MPD, como a gente faz isso? A gente vem... a MPD sofre das mesmas dores do mercado, obviamente, mas ela vem trabalhando muito no planejamento e na retroalimentação das atividades para que a gente tenha menores impactos. Temos impactos? Temos. Como que a gente treina as equipes para diminuir esses impactos? Dando percepção para eles, porque isso gera custo, isso gera insatisfação muitas vezes do cliente. Nós somos uma indústria que tem que ser cumpridoras de prazo, cumpridoras dos compromissos, nós dependemos dos clientes. Nesse contexto, Milton, qual que é o papel, não só o papel da industrialização, mas como que a industrialização entra na conta? Porque a gente sabe que muitas vezes adotar um sistema construtivo industrializado ou mesmo uma tecnologia nova que vai ficar embarcada na obra pode, num primeiro momento, custar mais, mas ela talvez proporcione um cumprimento de prazo mais interessante. Você colocou bem, a industrialização ela não é necessariamente a solução para todos os casos, mas ela é uma solução que ela está linkada à concepção inicial daquilo que você vai fazer. Ou seja, é muito difícil, muitas vezes, você adaptar projetos que não foram pensados para serem industrializados com a industrialização. Então, a gente vê muito isso até em casa, na MPD. Projetos que foram concebidos com determinada maneira, tomando como base processos tradicionais da construção, você trazer industrialização, trazer banheiros prontos ou fachadas prontas. Não é só pelo custo, às vezes é pela questão técnica de não se conseguir fazer isso. Como que a gente tem trabalhado no MPD? A gente vem aproximando muito as equipes de concepção de projeto com as equipes de desenvolvimento de engenharia de projeto, para mostrar a real verdade de certas decisões. As decisões elas têm que olhar sobre um binômio que é qualidade do projeto, mas também uma economicidade do projeto. Hoje nós vivemos numa economia competitiva, onde obviamente o nosso cliente ele não paga qualquer preço. Existe no Brasil uma classe média muito espremida e que, se você quer atuar para essa classe, você tem que entender
que produto você quer colocar, que preço você quer ofertar e, diante disso, a visão, projeto, concepção, engenharia se faz cada vez mais necessário. Se isso, e é o que a gente vem aproximando da MPD, se tornar uma maneira de diálogo contínuo, eu tenho certeza que a gente vai ter bastante sucesso e vai entregar produtos ainda melhores. Isso passa por digitalização, né, de todos os processos. Fundamental. Eu falei há pouco numa palestra sobre o BIM na MPD. O BIM na MPD tem 13 anos de vida. E eu te diria que nos últimos 4 anos é que ele está começando a ter a ação mais máxima, mais integrada. Porque ele por si só para ser uma ferramenta 3D de visualização, às vezes não é o suficiente. Nós temos que tirar proveito do que a tecnologia pode entregar. Mas para isso as equipes elas têm que entender qual é o papel de cada um. Quem gera o produto ou quem concebe o produto e quem coloca a engenharia desse produto. Perfeito, Milton. Para a gente já encaminhar aqui nossa conclusão do nosso papo, para as construtoras menores que estão pensando em começar a ver processos sob a ótica da industrialização, da digitalização, qual seria a dica para começar a tirar a cabeça de dentro da água e começar a vislumbrar um crescimento baseado em mais profissionalismo? Não se basear num raciocínio raso. Muitas vezes, quando a gente traz alguma inovação para uma empresa em crescimento, a análise é da primeira linha, ou seja, quanto custa essa solução e quanto custa a minha solução básica. Quer dizer, se isso for assim, a gente devia estar ainda na era das trevas ou das pedras, né? Vamos construir da forma anterior a 500 anos atrás, porque praticamente não precisava ser alterada, deu certo lá atrás. Mas ela não quer dizer que ela vai dar certo para sempre. Então, a tecnologia, a inovação e sistemas construtivos, eles têm que ser olhados sob o âmbito geral daquilo que você está olhando. Então, não é só a solução ou de uma estrutura pré-moldada, ou de uma fachada pré-moldada, ou uma fachada ventilada, ou kits hidráulicos. Vamos olhar o conjunto das soluções para ver se de fato aquilo para o nosso processo traz melhoria. E aí é uma conta honesta, né? Eu me lembro, Bruno, quando a gente começou, a MPD foi uma das primeiras empresas a colocar grua em obra. Isso eu estou te falando de 93, 92, obras habitacionais. Anteriormente eram só obras muito especiais que utilizavam esse tipo de equipamento. Quer dizer, e a conta que a gente fez foi a conta do benefício que isso traria para alguma coisa intangível, que é o transporte dentro de uma obra. Ninguém mede transporte. Todo mundo transporta, mas não mede transporte. Então, para quem está começando, não se prendam na primeira linha, se aprofundem, vão fundo que vocês, com certeza, no mínimo vão aprender, né? Como nós aprendemos ao longo desses anos todos e estamos aprendendo. É um raciocínio que eu gosto de pensar sempre, que é o que nos trouxe até aqui não vai nos levar daqui para frente. Não vai. Tem que mudar. Muito bom. Para os próximos 5, 10 anos da MPD, o que vocês estão vislumbrando? A gente tem... a empresa ela vem fazendo um movimento, né, de cada vez mais capacitar seus profissionais. É uma empresa que já tem um conselho formalmente constituído há mais de 7 anos. Já tem nas áreas de atuação o CEO da incorporação, na figura da Débora, CEO da consultora, na figura do Fábio, e nós sócios muito mais a estratégia. Eu vejo para a MPD um crescimento na área de incorporação e construção, principalmente na área de construção, mas nós também estamos trazendo uma nova área para a MPD, que é a área de concessão e PPP. Eu acho que é um pouco do que nós, dentro da nossa expertise, podemos trazer para o Brasil, num segmento onde os estados, municípios, federação, muitas vezes não têm capacidade e rapidez financeira para investir.
Muito bom. Então, vou ficar atento para os próximos passos da MPD. Por favor, fiquem atentos. Muito bom. Muito obrigado, Milton. Obrigado a vocês aí, é um prazer. Valeu.